Ok? Então, hoje vamos falar sobre o que é subespaço vetorial, tá? Então, o que é um subespaço vetorial? O nome, né, é meio intuitivo, nos diz que é um subconjunto não vazio, claro, W de um espaço vetorial V, tem que ser não vazio, tá? Tem que ter algum elemento pelo menos, né? É um subespaço, tá? Um subconjunto não vazio de um subespaço vetorial é um subespaço, tá? Se ele mesmo é um espaço vetorial com as operações, com as mesmas operações do espaço maior, de soma e multiplicação por escalar em V, né? Então, a ideia disso aqui é o seguinte, né? Digamos que aqui é um espaço V maior, aqui, V. Dentro você tem outro espaço W, certo? Então, esse subespaço W vai ser um subespaço, primeiro, se não for vazio, quer dizer, tem que ter elementos. E outra, em V você tem algumas operações. Bom, essas operações também têm que valer para W, e W, com essas operações, também tem que ser um espaço vetorial, tá bom? Provar que W seja um espaço vetorial, ou provar que V, qualquer conjunto seja um espaço vetorial, dá um trabalhinho, né? Tem que provar as 8 propriedades, e isso demora um pouco. Bom, mas existe um teorema muito bom que você pode e deve usar toda vez que você quer fazer o teste de que um conjunto é um subespaço vetorial, tá bom? E esse tipo de problema sempre é um problema na nossa matéria, tá? Um tipo clássico de pergunta que cai na prova. Então, um conjunto, subconjunto W, bom, aqui esqueci de dizer não vazio, tá? Diferente do vazio, vazio é como se fosse uma Ozinha, né? Uma O, e assim, tá? Diferente do vazio, ok? De um espaço vetorial V, perdão, um subconjunto W de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V se satisfaz o seguinte: basta que o conjunto W satisfaça duas propriedades, tá? Somente duas. Quais essas duas? Essas que estão aqui, resaltando aqui. Essa e essa aqui, tá? Basta essas duas. Bom, o que diz a primeira? Você pega, olha, U mais V está sempre em W. Quer dizer, você pega um U e um V, qualquer de W, a soma desses dois tem que estar em W, tá bom? Ok? Você pega um número, alfa vai representar um número, e V, um vetor de W qualquer. Então, a multiplicação por escalar está dentro de W. Tá bom? Então, W vai ser um subespaço? Sim. Você pega qualquer dois vetores, tá? Isto é, todos os vetores satisfazem o seguinte: pega qualquer dois vetores de W, a soma deles está dentro de W, tá bom? E os múltiplos de W, de qualquer elemento de W, tá? Isso que está dizendo aqui, tá? Estão em W, tá bom? Não sei se consigo fazer um desenho. Em R2, por exemplo, isso funciona bem, né? Você pega um vetor, opa, torto, né? Mas tudo bem. Aqui outro vetor, pega a soma dá um vetor. Mas esse vetor, novamente, está dentro de R2. Isso que quer dizer essa propriedade aqui, tá? Pega dois vetores dentro de W, a soma tem que estar dentro de W, tá? Agora aqui, essa propriedade 2, essa 2 aqui significa que, vou apagar isto, significa o seguinte: se você tem um vetor V, ou V, qualquer múltiplo desse vetor, deixa eu colocar com vermelho, qualquer múltiplo desse vetor, qualquer múltiplo, também continua dentro do espaço, tá? Isso que significa isso, tá? Talvez eu possa fazer até um desenho mais que não seja em R2. Mas a gente vai, com certeza, dar mais exemplos, tá? Ok? Ok, por exemplo aqui. Agora, digamos em R3. Digamos que você tem um plano. Digamos que você tem um plano. Um plano, né? Aí, um plano. Aí está seu plano.
Então, o que a gente vai fazer? Então, se você tem dois vetores lá, digamos, dois vetores aqui, um vetor aqui, opa, muito ruim, né? Um vetor, digamos que você tem outro vetor. A soma desses dois vetores também tem que estar dentro do plano W. Esse vai ser o W, tá? Vou repetir. Tá? Aqui está. Esse plano W vai ser um subespaço vetorial? Sim. Você pega qualquer vetor de W, por exemplo, esses dois vetores pretos aqui, e você soma, te dá um outro vetor dentro de W, tá? Opa. Bom. Deu errado aqui. Tá? Isso. Então, você pega dois vetores em W, a soma ainda está em W, tá? Ok, a gente vai fazer esses exemplos com isso. Ok, exemplos clássicos, tá? E eu vou avisando uma coisa, tá? Como são os subespaços vetoriais, tá? Vamos fazer exemplos, ok? Exemplos, então. Ok. Problema. Verifique se o conjunto, um conjunto, vamos pensar W, porque pode ser que seja pequeno, 250 pelo menos. 300, tá bom. Verifica se o conjunto W, ok. Então, vou mencionar como são os elementos dele. Ok? X, Y, Z, que estejam em R3, 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 tá? Mas que satisfaçam o seguinte, X mais Y, oh, perdão, 2X mais Y menos 3Z igual a 0. Vejam, esse é um conjunto, tá? Verifique se esse conjunto é ou não um subespaço vetorial de R3. Imagina, aqui com as operações que tem R3, né? De soma e multiplicação por escalar, tá? Bom, então, como que a gente resolve isso? Vamos a nosso critério de subespaço vetorial. Deixa eu ver. Vamos voltar. Então, esse teorema é importantíssimo para saber se um conjunto é ou não um subespaço vetorial, tá? Então, primeira condição, na verdade, aqui a primeira condição deveria ser que W não é vazio, tá? Ok? E como posso provar que não é vazio, tá? Ok? Primeiro, e a primeira coisa para provar que não é vazio é provar que tem pelo menos um elemento, tá? Vejamos se não é vazio. Ok? Essa deveria ser a primeira condição, tá? Então, eu coloquei aqui, eu não coloquei isso, né? Não coloquei. Mas essa deveria ser a nossa primeira condição, tá? Então, esse conjunto, será que tem algum elemento? Quer dizer, existe algum ponto do R3, quer dizer, quando você coloca algum número aqui em x, y, z, será que satisfaz essa equação? O que você acha? Esse conjunto, será que tem algum elemento? Bom, o normal, assim, o padrão para provar que não é vazio e uma propriedade boa, você pode colocar qualquer número aqui, e deveria funcionar, tá? Mas um número, um ponto fácil com o qual fazer o teste é o elemento neutro, tá? Ok? Isso pode ser verificado testando o elemento neutro.
Por que elemento neutro? Na verdade, qualquer um elemento deveria ter pelo menos algum elemento. Mas, saibam de uma vez, todo subespaço vetorial, na verdade, todo espaço vetorial deve conter o elemento neutro, todo espaço vetorial. E como um subespaço vetorial tem que conter o elemento neutro, então, a gente começa com isso, tá? Por que então, né? Pois, se W deve ser espaço vetorial, deve ser subespaço vetorial, assim, vetorial, ele deve conter pelo menos o elemento neutro. Tá? Todo subespaço vetorial é um espaço vetorial. Então, ele deve conter pelo menos o elemento neutro, tá? É por isso que a gente faz o teste, vendo se W contém o elemento neutro, tá? Ok. De fato. E quem é o elemento neutro, tá? Quem é o elemento neutro? O elemento neutro de R3, né? É o 000, tá? 0,0, ok? Então, se x é igual a 0 e y é igual a 0, e z igual a 0, o que acontece? Será que isso resolve? Será que resolve a equação em cima? Acima aqui? Ó. Resolve ou não? Sim, sim, resolve, né? Temos que, olha, 2 vezes x, né? Eu vou só substituir aqui, para que fique claro, né, o que a gente está fazendo, tá? Porque muitas vezes a gente explica, mas não escreve. Então, 2 vezes 0, aqui estou colocando 0 por causa de y valendo 0, e aqui 3z, 0. Né? Isso aqui funciona, tá? Ok? Então, o W não é vazio, tem pelo menos o elemento neutro, tá? Ok. Portanto, então aqui expliquei com muita calma. Portanto, W não é vazio. É diferente do vazio, tá? Isso significa, a gente escreve assim. Tá bom? Essa não é invenção minha, tá? Isso você aprendeu desde a escolinha. Então, W não é vazio, tá? Então, a primeira coisa, ele não é vazio. Agora, vejamos se W satisfaz as duas condições do teorema. Bom, esse teorema que colocamos aqui, 4.1, né? Ok? Ok. Então, primeira coisa, vamos ver se isso funciona. Qual é a primeira condição? É que se eu pego 2 elementos, aqui está, pega 2 elementos em W, a soma tem que estar em W, tá? Ok. Então, tomemos 2 elementos, tá? U e V. Um elemento que esteja aqui, tá? Digamos U com algumas letrinhas, tá? Pode ser XYZ, alguma coisa, tá? Tomemos 2 elementos que estejam em W, tá?
Deixa eu colocar aqui. 2 elementos em W. Digamos, U e V. Deixa eu explicar como estão, tá? Ok. Assim. Bom, se U está em W, aqui W, nosso conjunto W, né? Então, ele deve ter alguma cara. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, porque senão a gente não consegue enxergar. Então, W tem essa cara. Ok? Então, tomemos 2 elementos que estejam lá, nesse conjunto, tá? Ok? Assim, então, U deve ter alguma cara. Deixa eu colocar aqui a cara de U. Digamos que U seja XY. Oh, vamos colocar outra letra, A, B, C, pode ser? E satisfaz. O que ele satisfaz? U satisfaz, por estar em W, satisfaz, olha, se você trocar A, B, C, né? Então, ele deve satisfazer o quê? Ele deve satisfazer uma equação parecida com essa, mas com as letrinhas dele, claro. Tá? Presta atenção, tá? Porque senão as coisas ficam complicadas depois. A, nesse caso aqui, B e C. C. Concordam? Tá bom? Se U está em W, então U deve ter essa cara, deve ser um elemento de R3, né? Olha, deve ter 3 componentes, deve ser um elemento de R3, e deve satisfazer isso aqui. Pronto. Não somente isso. V deve ser igual a alguma outra, né? Pode ser ABC, pode ser C, D, ABC, D, E, F, por exemplo, tá? E satisfaz, vou copiar e colar, satisfaz 2 vezes D, E e F, 3 vezes F, menos 3F. Ok? Será? A, B, C, D, E, F. Ok? Ok. Agora eu tenho que provar que a soma desses 2 elementos deve estar em W. Ok? Então, agora somemos. Agora, somemos. O mais V, né? Claro. Mas essa soma, se você soma, olha, o que estou somando são esses 2 elementos, tá? Então, eu tenho, como é a soma, então, A mais D, vírgula, B mais E, vírgula, C mais F. Ok? Somei. Devo provar que essa soma, devo provar que U mais V está em W, tá? Está em W. E como vou provar que ela está em W? Como posso provar que U mais V está em W? Então, eu teria que provar que esse elemento, que é U mais V, está em W. Para que esse elemento esteja em W, ele deve satisfazer essa equação, tá? Os elementos de W satisfazem essa equação, ok? Quer dizer que esse elemento aqui deveria satisfazer essa condição aqui. Veja, como que essa condição aqui? Ele é 2 vezes a primeira componente, mais a segunda componente, menos 3 vezes a terceira componente, está dando 0. Então, tem que fazer assim, 2 vezes a primeira componente, mais essa segunda componente, menos 3 vezes essa componente, deve ser 0, tá? Isto é, devemos provar que... O que devemos provar, né? Só um pouquinho.
devemos provar que essa equação, mas deixa eu escrever assim. Em vez de x, eu devo ter a mais d, tá? Isso. A mais d, que é a primeira componente, e aqui a segunda componente, eu devo provar que, e aqui, substituindo, e menos 3 vezes z, né? Então, aqui devo colocar c mais f. Tá bom? Eu tento escrever bastante mais para que fique claro, tá? Muitas coisas que eu escrevi não precisam também ser escritas na prova, mas eu achei melhor assim para que não fique ninguém com dúvida, tá? Ok? Então, devemos provar isso, tá? Ok. De fato. Então, vamos lá, provar que de fato é isso assim. Então, vamos provar que isso aqui deve dar zero, tá? Isso aí deve dar zero. Então, eu sei que isso... Eu vou agrupar, tá? Se você faz... vou expandir isso aqui. É nada mais que 2 vezes A mais... Ó, mais 2 vezes D, né? 2 vezes D. Mais B mais E. Certo? Mais... Perdão. Menos agora 3 vezes C. Menos 3 vezes F. Sim, isso é verdade. A gente ganhou alguma coisa com isso? Ainda não. Ok. E continuamos. Tá? Eu quero provar que isso seja zero, tá? Mas eu, expandindo um pouquinho mais, desenvolvendo nessa parte, eu só tenho isso. Mas o que a gente pode fazer, tá? Lembrem que eu tenho algumas informações aqui, essas duas informações aqui. 2A mais B menos 3E mais 3C menos 3C é zero. 2A mais B menos 3C. Se você junta isso aqui, então vou fazer isso. Eu vou juntar, ok? Eu vou juntar aqui 2A mais B menos 3C. Ok? Juntei esse, esse e esse. De propósito. E coloco aqui mais. Ok? Vou colocar aqui um parêntese. Opa. 2D. 2D. Mais, aqui está 2D, mais E. Menos 3F. Okay? Agrupei de propósito. Ok? Agora eu pergunto, isso aqui, igual esse aqui, eu só ajeitei, agrupei de forma conveniente, tá? Para que fique mais fácil algumas contas. Ok? Então, quanto vale essa expressão? Zero. Por que vale zero? Por que vale zero? Vale zero sim. Tá certo, isso vale zero. Por quê? Porque alguém, por favor, escreva, diga. Deixa eu ver. Elemento neutro para satisfazer a condição. Bom, às vezes as pessoas não têm facilidades para dizer exatamente o que a gente quer, né? Mas não tem problema não. Eu acho que já entendi o que você quer. Esse aqui, 2A mais B menos 3C, está escrito aqui, olha. Correto? Então, isso aqui é zero. Por quê? Porque U pertence a W, né? Porque isso aqui foi assim, né? O U, cadê? Nós tomamos dois elementos em W, digamos U e V. Quer dizer, U e V estavam em W. Se U e V estão em W, então eles satisfazem essa condição e V satisfaz essa condição. Por isso, então, aqui, essa parte vale zero, sim. Mas a razão é porque U está em W, tá? Mas essa parte vale aqui quanto? Zero também, né? Zero também. Então, vou escrever aqui. Pois U e V estão em W, tá? U e V pertencem a W, tá? Essa é a razão, tá?
Ok? Isso aqui vale zero? Sim, veja, aqui está essa equação. Né? Isso aconteceu porque U estava em W, tá? Não inventei essa expressão, ok? Tá bom. O que mais, então? O que mais? Então, dessa forma, olha, veja, então, o que queria, né? Devo provar que U mais V está em W. Isto é, devemos provar que isso aqui é zero. E olha, isso que eu provei, veja. Aqui escrevi tudo isso aqui, perdão, tudo isso aqui, escrevi até aqui, tá aqui. Bom, fazendo operações, eu fiz contas, afinal, isso deu zero. Provei que isso aqui é zero. Tá bom? Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão disso agora? Qual é a conclusão agora? Qual é a conclusão disso? Opa. Deixa eu salvar antes que eu perca tudo. Então, qual é a conclusão agora? Hoje estamos 17, né? 17 de março, turma 3. Então, qual é a conclusão agora? Isso, né? U mais V está em W, tá? Veja que está aqui. Devo provar que U mais V está em W. E para isso devemos provar isso. E provamos com isso, provamos isso, tá? Assim. U mais V, a soma, né, pertence a W, tá? Tá bom? Tá bom. Então, a primeira condição para ser subespaço vetorial está satisfeita. U mais V pertence a W, tá? Aqui, ó. U mais V pertence a W. Primeira condição. Falta a segunda, que é análoga, tá? Talvez por ser a primeira vez que a gente está provando isso, a gente faz assim bem passo a passo, tá? Nas próximas a gente pode pular algumas etapas, tá? Então, esse aqui é o roteiro, né? Para provar que em conjunto, perdão, que a soma pertence a W, né? Pega um elemento qualquer, então ele satisfaz a condição. Vê um elemento qualquer, satisfaz a condição. Bom, então, agora tem que provar que U mais V está em W, né? Que afinal é esse aqui. Então, ele deve fazer a condição que tem na equação, né? Cadê nossa equação? Aqui. Ok? E pronto, eu tenho que provar, e aí está. Eu provei. Então, agora, provemos que se você tem um número qualquer, né? Alfa, um número real. Um número real. E, ó, você pegou um vetor qualquer. U pertence a W. Veja que aqui não é a mesma coisa, tá? Alfa, um número real. E U pertence a W. A esse conjunto, tá? A W, tá? Aqui. U já está nesse W. Então, devemos ter que, a vezes alfa vezes U, né? Alfa vezes U deve estar em W. Pericolar. Aí, tá? Ok? Primeira condição, a gente fez provar aqui, tá? Como tem que provar a primeira condição? Você pega dois vetores quaisquer e provar que a soma ainda está em W, tá? Você pegou um vetor e outro vetor qualquer, pegar que a soma está em W. Na segunda condição, é assim, você pegou um número qualquer, número, tá? E você pegou um vetor qualquer, você tem que provar que o produto escalar está em W, ok? Então vou pegar um vetor U em W, né? Então, se U
Digamos que U seja dessa cara, né? ABC, né? Como anteriormente. ABC. Temos, como anteriormente já falado também, temos que... Então, U está em W, U satisfaz as condições de W. Então, como foi feito aqui, né? U está dessa forma, satisfaz isso aqui, tá? Então, satisfaz essa condição, né? Como U está em W, ele satisfaz isso, tá? Ok, ponto. Vamos continuar. Então, agora provemos, temos que provar que U alfa está em W, né? Tá. Como provo que alfa está em W, né? Ok. Então, como eu estava falando, agora provemos que se alfa é um número real e U em W, então devemos provar que alfa U vezes U está em W, tá? Então, deixa eu tirar aqui, não precisava essa frase. Então, de fato, se U está em W, temos isso. Ok. Agora vamos calcular isso aqui. Como provo que alfa vezes U está em W, tá? Tá, vou fazer isso. Vou multiplicar alfa vezes U. Deixa eu ver, Ctrl T. Devemos provar que alfa vezes U, que afinal de contas, alfa vezes U é alfa vezes esse vetor, né? E isso, afinal de contas, é igual a... O alfa vai entrar aqui para dentro, né? Deixa eu copiar. Esse alfa entra aqui, entra aqui, entra aqui. Para que esse elemento esteja em W, eu devo ter que satisfaz essa condição parecida a essa, tá? Então, satisfaz o quê? Duas vezes, deixa eu copiar aqui, duas vezes, o primeiro elemento dele, que é alfa A, mais o segundo elemento dele, S, menos o terceiro elemento dele. Deve ser zero. Tá? Devemos provar isso, tá? Devemos provar, tá? Ok? Então, devemos provar isso, tá? Vamos lá. Então, ok, vamos fazer essa conta, tá? Primeiro eu pego esse carinha aqui e vou provar que isso vale zero de fato, tá? Bom, fazendo contas, isso aqui não é difícil, tá? Veja, agora isso aqui, o que eu vou fazer? Posso fatorar alfa, concorda comigo? Posso deixar em evidência alfa, concorda? Daqui, olha, aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui tem alfa. Certo? Posso deixar assim. 2 vezes alfa, 2A, mais B, menos 3 vezes C. Concorda? Sim ou não? Essas duas coisas. Esse aqui tem que provar que C é zero. Então, estou fazendo contas agora. Isso é igual a isso. Certo? Agora, quanto vale isso? Quanto vale isso? Tá, por enquanto eu tenho somente alfa vezes alguma coisa. João Pedro Vinícius já disse aqui que isso vale zero. Por quê? Né? Isso vale zero. Tá? É isso mesmo, é verdade. Pois, por quê? Por quê? Pois, porque U satisfaz, está em W, né? Pois U está em W, tá? Pois U pertence a W, tá? Aí eu vejo. Tá bom? E quanto vale alfa vezes zero? Aqui é vezes, tá? Alfa vezes zero. Quanto é alfa vezes zero? Quanto é alfa vezes zero? Quanto é alfa vezes zero?
É zero, né? Ah, é mais fácil, professor. Esse aí é zero só. Claro. Então, olha, lembre que eu tinha que provar, olha, lembre que ele estava dizendo, devemos provar que alfa U satisfaz isto. E olha, eu provei que isso é igual a isso, e afinal, zero. Então, está feito. Está feito. Pronto. Portanto, isso. Portanto, W é um subespaço vetorial. De, nesse caso, R3, tá? Esse foi o problema, tá? Tá bom? Deixa eu ver, aqui está R elevado ao cubo. Tranquilo? Já está. Deixa eu fazer um resumo pequeno. Ok. Verifique se o conjunto tal é ou não subespaço vetorial de R3. Primeira coisa, tem que verificar se não é vazio. Todo esse papo que eu coloquei aqui foi para explicar, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é verificar, assim, verificar se o elemento neutro está em W, tá? Se o elemento W está em zero, o elemento neutro está em W, bom, você continua, tá? Se não está em W, bom, aí é um mau sinal, já não é um subespaço vetorial, tá? Todo espaço vetorial contém elemento neutro, necessariamente. Ok? Ok, então por isso que a gente fez essa substituição aqui, tá? E funcionou, tá? Então, W não é vazio. Ok. Uma vez que W não é vazio, verificamos as duas condições. Você pega dois vetores, U e V, que estejam em W, ok? E verifique se a soma está em W, tá? Bom, aqui fiz passo a passo. Peguei um U, que está em W, e um V que esteja em W. Eu sei que eles devem satisfazer essa condição, porque U está em W, né? E V também está em W, deve satisfazer essa condição. Ok. Agora, somemos. Agora deveríamos provar que a soma está em W. E aí deveria verificar-se que essa condição adaptada para U mais V, claro, deve ser zero. Então, fiz a conta, continuei, deu zero. E mesma conta para alfa vezes U, tá? Concluído isso, então, você tem que W é um subespaço vetorial, tá? Não tem nada demais, tá? É só isso mesmo, tá? Vamos fazer mais problemas? Claro que vamos fazer mais problemas, tá? Só que vamos falar mais um pouquinho ainda, né? Claro. Ok. Veja, o assunto da nossa matéria não é muito, entre aspas, mas tem muita conta no meio do caminho, tá? Ok. Vamos lá. Antes de fazer esse assunto aqui, eu vou fazer mais um probleminha, tá? Ok. Então, vamos fazer um problema. Agora vocês vão me ajudar, tá? E vamos ver se esse é um espaço ou não um espaço vetorial, tá? Então, seja W igual outro W, claro, né? Formado por pares, tá? X, Y, que estejam em R2. R2, ao que, digamos, x ao quadrado, x ao quadrado, mais 2y seja igual a zero. Não, vou colocar aqui 2y quadrado. É igual a 1, vou colocar. Aí. Tá bom? Será que esse conjunto é um subespaço vetorial? Então vou colocar aqui, verifique, tá? Verifique se W, veja, ele é um subconjunto de R2, tá? É ou não
um subespaço vetorial R2. Vetorial, né? Escrevi errado. E aí, o que você acha? Será que é verdade? Não? Solução? Alguém pode me ajudar? Alguém diz que sim? Não? Esse conjunto W é um subespaço vetorial de R2, sim ou não? O que você acha? Alguém chuta? Acha que não. Outro talvez que acha. E aí? Acha que não, acha que não. Mas qual seria a razão por que você acha que não? Bom, vamos verificar. Parece que é vazio? Ah, tá. Parece que é vazio. Será que existe algum x que elevado ao quadrado mais um y elevado ao quadrado seja 1? Se você coloca x igual a 0, se x fosse 0, y, acho que já tem que ter uma solução. Quanto você acha que vale y? Se x vale 0, quanto será que vale y? 1. Se x vale 0, y valendo 1 é uma solução. Aliás, se x vale 0, y valendo menos 1, também é uma solução, tá? Ok? Esse conjunto não é vazio. Perdão. Isso, não é vazio, tá? Notem que o conjunto W não é vazio. Pois, pelo menos, o ponto, ou vetor, né? Quando x vale 0, eu falei, né? 0, e y valendo 1, pertence, tá? Ele pertence a W. W. Ok? Por quê? Aí seu colega está perguntando, e eu acho que deve ser pergunta de muitos de vocês. Achei que tinha que substituir por 0 sempre. Nem sempre. Esse conjunto não é vazio. Mas por que a gente usa o zero, na verdade, o elemento neutro? A gente usa o elemento neutro para saber se o conjunto é não vazio. Mas mesmo assim, substituindo, pode ser que ainda não é vazio. Esse conjunto não é vazio. Tá? Mas, uma coisa legal. Se o elemento neutro não está em W, aí você vai descartar que ele é um subespaço vetorial, tá? Se o elemento neutro não está em W, ele não é subespaço vetorial, tá? Então, testar com o elemento neutro serve para duas coisas, tá? Primeiro, para ser não vazio. Ok? E, se o elemento neutro não está em W, ele não é subespaço vetorial. Por quê? Porque todo subespaço vetorial tem que ter um elemento neutro, tá? Então, essa jogada de colocar elemento neutro primeiro, para que serve? Serve para ver se o conjunto é vazio ou não, e também para saber se é ou não é. Ele tem que ser primeiro, tem que conter o elemento neutro. Mas se ele tem o elemento neutro, já é um subespaço vetorial? Não, ainda faltam essas duas condições, tá? Bom, mas nesse caso, agora a pergunta, o elemento neutro está em W? O elemento neutro está em W? O que você acha? O elemento neutro 0, 0, está em W? Sim ou não? Não está. Note também que o elemento neutro, que é o 0, 0, não pertence a W, tá? Então, não pertence, né? Então, não pertence a W. Por quê? Pois, por quê, né?
Bom, se você substituir x igual a 0 aqui, y 0 igual aqui, né, você vai ter 0 ao quadrado, vai ser 0, né? Mais 0 ao quadrado é igual, bom, nunca é 0, nunca é 1, né? Então, ele é diferente de 1. Diferente de 1. Tá? Porque aqui desse lado dá 0, e desse lado nunca vai dar 1. Ok, então, portanto, aliás, então, como o elemento neutro não está em W, o que a gente tem? Então, W é ou não é um espaço vetorial? Já de cara, podemos dizer que W não é o subespaço vetorial, porque não contém elemento neutro. Só por isso, tá? Não é subespaço vetorial. Ok? Então, cuidado, tá? Agora, como a título de observação, tá? É o seguinte. Se você coleta todos os pontinhos que resolvem essa equação, porque isso aqui também é uma equação, ok? Se x vale 0, y vale 1 ou menos 1. Essa é uma solução, tá? Existe a solução. Se y vale 0 e x vale 1 ou menos 1, essa é uma solução, tá? Você que já fez cálculo alguma vez, ou não fez, você está fazendo cálculo? Então, uma pergunta de curiosidade, né? Vocês estão fazendo cálculo? Ou vão fazer, talvez? Alguém de vocês faz cálculo? Ah, então, vocês reconhecem qual é o gráfico dessa função? Vocês sabem qual é o gráfico dessa função? Dessa equação, né? Equação, né? Alguém sabe qual é o gráfico dessa equação? Alguém sabe? Não? Ok, deixa eu ver. Ok, aqui está x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Vocês falaram que aqui está a nossa equação. Não vou desenhar o gráfico por enquanto, mas uma solução era o 0,1, aí está. X vale 0, y vale 1. Outra solução é o 0 menos 1. Ok? Aí está a outra solução. Mas não somente essa. O 1, 0 também funciona. 1, 0 também funciona. E não somente essa. O menos 1, 0 também funciona. Oh, desculpa, aqui já foi mal. Menos 1, 0. Esses quatro pontos resolvem. Mas são os únicos que resolvem? Não, tem mais ainda. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu não sei como escrever raízes aqui. Mas existe um ponto chamado, deixa eu ver, 1,41, 42, 135. Uhum. 1,41, 42, 135. Esse ponto, deixa eu ver aqui, ainda, vírgula, 1,41, 42, 135. Tá. Ainda falta um pouquinho mais de continha que eu quero fazer aqui. Dividido por 2. E aqui dividido por 2. Aí. Esse ponto resolve também a nossa equação, tá? Esse numerinho que eu coloquei aqui é a raiz quadrada de 2. Dividido por 2, vai dar 0,71 e alguma coisa. Aqui também, o mesmo número. E não somente esse ponto, tá? Tem um monte de pontos também, tá? Vou colocar um menos na frente. Esse ponto satisfaz, tá? E não somente esse ponto. Eu vou colocar um menos aqui na frente. Aí está. Você pode me dizer qual é a cara que você está vendo aí? Que cara você acha que está aparecendo essa união desses pontos? Que figura você está vendo aí? Alguém tem ideia? Que figura está se formando? Pode falar para mim, por favor? Rafael, círculo. Correto, correto. Se você pega todas as soluções dessa equação, x² mais y² igual a 1, você tem um círculo, tá? Isso representa um círculo. Vejam, esses pontos
fazem parte do círculo. E, claro, nenhum desses pontos passa pelo 0, 0, tá? Isso que aconteceu, tá? Eu vou mostrar o gráfico agora. Aí está. Tá bom? É isso. Uhum. Ok, vou me roubar a imagem. Ótimo. Me roubei a imagem, tá bom? É isso, tá? A título de informação, então, como observação, tá? Primeiro, cadê? Aí. Tá? A equação essa aí, equação, representa um círculo, tá? Um círculo. Ok? Vamos ver se eu consigo pegar. Opa, não. Deixa rapidinho uma figura. Bom, se não consigo, a gente deixa para lá, tá? Ok? Então, isso que eu queria falar para vocês, tá? Não consigo, não consigo. Então, deixa para lá. Deixa para depois. Estou vendo aqui. Não consigo. Eu não lembro onde colocar. Tá, mas não é problema, não. Não tem problema. Ok? Ok. Ok, depois eu coloco isso aí, tá? Mas representa um círculo, tá? E aqui também dá para resolver, mas eu vou me... ficou... Não lembro onde colocar aqui, tá? Aqui. Rapidinho. Aham. Vamos. Aqui é ruim. Conseguimos. Tá bom, só isso mesmo. Eu só queria colocar um círculo, né? Ok? Aí está nosso círculo, tá? Tá feio, mas tá aí nosso círculo. Vou deixar para lá, tá? Então, isso representa o círculo. Tá? E outra coisa. Todo subespaço vetorial não tem que ter cara de curva, quer dizer, círculo, parábola, ou uma esfera, coisas tipo. Não, isso não é um espaço vetorial, tá? Agora vou fazer outro problema parecido com esse. Eu vou modificar apenas um pouco. Opa. Onde que sumiu? Ixi, já é. Então, vamos continuar aqui. Então, Ctrl V. Verifique se está. Olha, veja o que eu vou fazer agora. Veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou tocar só isso. E aí, o que você acha? Esse conjunto W é um subespaço vetorial? Sim ou não? Sim, é um subespaço vetorial? Que o resto... Qual é a opinião do resto, né? Qual a opinião do resto? Sim. Rafael diz que sim. E todo mundo vai acreditar, sim ou não? Ou será que tem outra resposta? Camila diz que sim. Ok, então, a primeira coisa para ver se um conjunto é um subespaço vetorial, ele tem que ser não vazio. Tem que ter pelo menos o elemento neutro. Mas se ele tem elemento neutro, já é um subespaço vetorial? Sim ou não?
Olha, se tem elemento neutro, não significa que já é um subespaço vetorial, tá? Ainda não. Ok? Veja só, tá? Notemos que o elemento neutro, 0, 0, está onde está esse elemento neutro? Está em W, sim ou não? Sim, está em W. Por que está? Né? De pertencer está. Pois, bom, o que a gente faz? Substitui, né? Aqui, nessa equação. Seria 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Quanto dá 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado? É 0. E é menor ou igual que 1? Sim. Então, isso é verdade, tá? Então, até aqui, isso é verdade. Esse elemento está em W, está. Ok? É que aqui mudou a nossa cara, né? Tá, ok. Bom, então, está em W. Mas não por isso já é um subespaço vetorial. Ainda tem que satisfazer o quê? O que está faltando agora? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer agora? Isso não é suficiente, tá? Isso aqui não é suficiente. Isso, com isso, provo que ele não é vazio, tá? Isso, ok. Ok, então, dessa forma, a primeira coisa que eu provei, W, né, assim, ó, assim, W não é vazio, tá? W não é vazio. Okay? Não é vazio. Vazio, vazio. Onde você está? Aí. Agora, provemos as duas condições, tá? Agora, verifiquemos as duas condições do teorema. Esse teorema podia ter um nome, né? Mas acho que era 4.1, né? Ok, toda vez que a gente muda o livro, pode mudar de número isso aqui, tá? Mas não pense no número mesmo, tá? É o 4.1, né? Cadê? 4.1. Que diz, né, aquelas duas condições, né? A soma e a multiplicação por escalar, tá? Isso, em resumo, a gente diz assim, que a soma e a multiplicação por escalar estejam bem definidas, tá? Tá? Em alguns textos você vai ver desse jeito, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos ver aqui. Primeira condição, pego dois elementos, tá? Ou seja, agora eu vou fazer de maneira um pouquinho mais resumida essas duas condições, tá? Agora, por favor, preste atenção mais uma vez, tá? Cuidado, ok? Se eu quero provar que W é um espaço vetorial, tenho que provar que, né, pego dois elementos, U e V em W. Tenho que provar que a soma desses dois esteja em W para qualquer U e V. Para qualquer U e V, tá? Quer dizer, tenho que provar para todos. Isso que tem, para todos. Não para alguns, tá? Isso que quer dizer, tá? Ok? Ok, mas se não se verifica para todos, então, claro, quer dizer que essa condição não é satisfeita, né? O que você acha? Que se eu pego um vetor que está em W, perdão, e outro vetor que esteja em W, a soma estará em W sempre? Será que isso funciona? Então, para provar que seja um espaço vetorial, tem que provar para todos. Para provar que não é, então, o que tem que fazer, professor? Alguma condição não tem que ser satisfeita, tá? Como foi no caso do problema anterior. Não se satisfez, não foi satisfeita a primeira condição, pronto, deixou de ser espaço vetorial. Não é. Se, aqui, por exemplo, ok, então, agora, nesse exemplo aqui, basta com que não seja satisfeita alguma propriedade do teorema 2, né? Então, deixa de ser subespaço vetorial, tá? Então, o que eu vou fazer? Veja, eu já suspeito, eu já acho que não é subespaço vetorial, tá? Eu vou tentar ver o desenho, para que vocês tenham uma ideia. Não sei se vai funcionar aqui.
tudo errado aqui. Isso. Bom, ele não consegue escrever isso aqui. Bom, o desenho disso aqui, quando é menor ou igual, por exemplo, aqui, se você coloca 0 aqui, esse pontinho aqui, está dentro desse conjunto, tá? Esse tipo de equação que você tem é o círculo de fora e o conteúdo que tem lá dentro, tá? Isso a gente poderia mostrar ainda, tá? Mas todos os elementos que estão dentro daqui, todos os elementos que estão dentro, tá? Todos os elementos que estão dentro desse círculo satisfazem essa equação, tá? E você pode verificar isso, 1 a 1, tá? Dá para verificar isso, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, ok? Quando você tem essa condição aqui, sem o menor igual, se você somente tem igual, é o círculo, quer dizer, a casquinha, somente o traço, a linha que está ao redor. Mas quando você tem menor igual, não somente o redondinho, tá? Senão tudo, o disco inteiro, tá? Aqui. Nesse caso, ele que não conseguiu fazer o desenho, tá? Mas o que eu queria... não dá. Eu não consigo fazer esse desenho aqui. Bom, eu vou demorar aqui, mas o Google... esse programa é bom, só que eu não consigo dominar ainda esse programa, tá? Deixa eu apagar. Ele deve ter coisas aqui que resolvam isso, tá? Ok? Então, isso aqui não é uma equação, né? O que a gente tinha não era uma equação, senão uma inequação, tá? Inequação. Bom, será que esse conjunto W é um espaço vetorial? Sim ou não? Bom, a gente está vendo que ele tem elemento neutro, tá? Mas não significa que ele seja um subespaço vetorial. Veja, o que eu vou fazer? Eu, como já desconfio, porque aqui não tem igualdade, tá? Por isso posso desconfiar, tá? Vou pegar um elemento que satisfaça isso aqui, tá? Vou pegar um em particular, tá? Por que um particular? Bom, porque eu desconfio de que não funciona. Então, vou colocar o vetor 1, 0. E o V, pode ser, vamos ver, vou chutar com outro. Eu acho que esse vetor aqui, 0, 1. Ambos, vejam, esse vetor U está em W. V também está em W, certo? Por quê? A gente já viu que esse vetor está em W, tá? Já viu. Esse 1, 0 está aqui. 1, 0 e aqui o 0, 1. Está em W, tá? Ok. Elementos em W. Temos que... Agora, veja, vamos fazer a soma. U mais V. Quanto dá a soma? Quanto vai ser a soma? Quanto vale a soma? Aí, responde aí. Quanto vale a soma desses dois vetores? Aqui tem U, aqui tem V. Quanto vale a soma? 1, Camila. Muito bem. 1. Pergunto, esse elemento está em W? Essa soma está em W? Sim ou não? Está em W? Tá, vamos ver. Deixa apagar aqui. Deixa apagar todos os pontos, né? Ok, pense aí. Onde está o 1, 1? Onde fica o 1, 1? Onde fica o 1, 1? Onde fica o 1? Onde fica o 1? Onde fica o 1? Ah, tá. Ok. O 0, 1, aí está. 1, 0, aqui está. Os dois pontos que eu dei, 1, 0 e 0, 1, tá? E a equação era x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado igual a 1. Então, aqui estão todos os pontos. Agora, se você quer ver o ponto 1, 1, aí. Ah, tá fora. Tá fora. Aqui está o vetor 1, 0. Tá bom? Esse conjunto aqui, o círculo e o interior, então, quer dizer, esse disco, né, na verdade, é o W, tá? E esse pontinho C tá fora, tá? Sim, tá fora mesmo. Você faz o desenho no seu caderno. Esse vetor não pertence a W. Opa, não pertence, tá?
não pertence a W. Por quê? Bom, você não vai dizer, veja o gráfico, né? Não vai fazer isso, né? Pois você faz a conta, tá? Pois, por que não pertence a W? Pois, justifica. Então, faz a continha aqui, né? Essa continha aqui, substitui, tá? Isso. Aqui vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser 2, que não é menor ou igual que 1. Não é menor ou igual que 1. Então, deixa eu ver se eu tenho esse símbolo aqui. Não é menor ou igual. Aí está. Não é menor ou igual. Ok? Não é menor ou igual. Gostei desse aqui melhor. Aí está. Não é menor ou igual que 1. 2 não é menor ou igual que 1, né? Ok? Então, ponto. Acabou. Não preciso verificar a condição 2, né? Porque, bom, já não satisfaz a condição 1, tá? Logo, o que eu tenho? Ah, acabou, né? Logo, W, opa, W não é subespaço vetorial. Então, nesse caso, DR2, né? Bom, então, algumas dicas, tá? Então, o subespaço vetorial tem que ter elemento neutro, tá? E isso te ajuda para provar que o conjunto não é vazio também, tá? Agora, mesmo que ele tenha elemento neutro, não significa que seja um subespaço vetorial, tá? Tenha muito cuidado. Ok. Ok. Então, como que eu vou praticar? Como vou saber, professor? Como? Ok, a única forma de dominar esse assunto aqui é fazer muitos problemas, tá? Resolva muitos problemas, tá? Não tem outra forma. Matemática você não aprende assistindo, tá? Você deixa o professor fazer as contas e você só assiste. Não existe isso, tá? Você sabe muito bem que não dá para fazer desse jeito. Aliás, em qualquer matéria eu acho que é assim. Em outras pode ser um pouquinho mais fácil, mas em matemática não tem jeito. Você tem que pegar caneta, papel, fazer rascunhos, um monte de rascunhos, tá? E olha, comece um problema e acabe até o final, termina o final, até o final, tá? Às vezes você começa, já sei, então já sei qual vai ser o final. Não se engane, tá? Não se engane. Muitas vezes esse é um grande problema. É a mesma coisa que quando você assiste futebol, tá? Você só assistindo futebol, você não vai fazer gol, você não vai treinar, você não vai render, tá? A única forma de saber jogar, né, bem bola é você treinar, né? Pegar a bola, chutar, tentar, errar, mas tentar e vai conseguir um dia. Tá? Não tem segredo, não tem segredo. O segredo em qualquer profissão, qualquer área da sua vida é ser perseverante. Perseverante, tá? Não é porque alguém é mais inteligente que outro. Não. A menos que vocês tenham um problema mental mesmo, né? Mas não é isso, tá? Não é isso. A maioria não tem esse problema mental, tá? Mas todos podemos, tá? Ok? Todos podem, tá? E tem um monte de exemplos de pessoas que tinham muitas mais deficiências e eles conseguiam resolver problemas. Ok? Então, a única forma é treinar. Você pegar caneta, papel, rascunho, fazer um monte de conta. Não tem outro jeito, tá? Ok? Eu não pense que você já entendeu isso aqui, agora já entendeu tudo. Não, você vai ter um monte de problemas, tá? Então, não deixe para depois, tá? Faça, um monte de problemas, tá? Ok. Vamos continuar com mais um pouco de conteúdo. Veja, então, eu me deteve só nesse pedacinho aqui, e aí parecia que não avançou a nossa aula. Mas é necessário, tá? Agora tem um conjuntinho bem bonitinho, chamado subespaço gerado por vetores. O que é esse subespaço gerado por vetores? Bom, então, dado alguns vetores, V1, V2, V3, V4, Vk, de um espaço vetorial, olha, se você junta eles, como eu vou juntar? Tá? Aqui tem uma notação, tá? Cuidado. Veja, eu vou escrever em colchete, tá? Isso não é padrão. Tem livros que escrevem assim, com esse símbolo, ok? Em vez desse colchete, tá? Então, não é padrão. Estou seguindo o padrão do livro de Boldrini e vários outros, tá?
Então, o conjunto gerado, tá? Não pense aqui, não é chave, tá? Cuidado, aqui não é chave, tá? Aqui colchete desta vez, tá? E não deixe solto também não, tá? Sem chave. Então, o conjunto gerado por V1, por V2, VK, quem é? São vetores de V, mas que satisfazem o quê? V é combinação linear desses vetores. Simples, tá? Nada demais. É combinação, combinação linear de esses vetores envolvidos. E outra coisa interessante aqui. Esse se chama subespaço. Por que vai se chamar subespaço? Porque, de fato, é um subespaço vetorial. E vai ser, a gente chama gerado pelos vetores, tá? Como está escrito aqui. Aliás, de fato, é um subespaço vetorial de V. Então, você tem um exemplo, um exemplo mais simples de subespaço vetorial, tá? Então, deixa eu colocar aqui como problema. Ou o exemplo, melhor, né? O conjunto. Veja a anotação que estamos usando, tá? Assim, colchete. Se colocou 1, 2, 1, 3. Opa. Não esqueça os parênteses do colchete, tá? Bom, por definição, é vetores V, nesse caso, né, que está no conjunto, né, de origem, esse aqui tem R2. Então, V, que esteja em R2. Vou copiar aqui. Que V se escreve como combinação deles, quer dizer, né? Deixa eu escrever aqui, copiar aqui lá. Assim, quer dizer, um número vezes um 2, mais um número vezes o vetor 2. É um subespaço vetorial, tá? Isso que está dizendo, tá? Um subespaço vetorial desse aqui. Dos exemplos que a gente fez, aqui escreveu de outra maneira, mas veja aqui já está escrito de outra maneira, tá? Ok? Todas as combinações lineares desses dois vetores, ok? Me dá um subespaço vetorial, tá? Por que é um subespaço vetorial, né? Bom, isso a gente deveria provar, eu não sei se eu tenho tempo para provar, mas, assim, toda vez que você veja isso te dá um subespaço vetorial, tá? E nesse caso vai ser muito mais simples, tá? Mas vou colocar outro exemplo um pouquinho diferente, tá? O conjunto, vou colocar parecido, vou aproveitar. O conjunto formado por esses vetores aqui, 1, 2, 1, 1, 3, 2, por exemplo, aqui 1, 2, 1, e 1, 3, 2, né? Agora esse vai ser um subespaço vetorial de R3. E eu queria que você visualize um pouquinho esse conjunto aqui, tá? Uhum. Tudo bem. Queria que você visualize esse conjunto aqui. Qual é a cara desse subespaço vetorial, tá? Ok. Você vai ver que não é tão difícil e tão complicado. Bom, então deixa eu ver o GeoGebra. O GeoGebra é bom. Tomara que esteja rápido. Aí. É melhor um desenho desse tipo, bem feito, tá? Se eu vou tentar... Aí está. Ok. Então, deixa eu colocar o vetor, né? Vetor. Qual vetor era? 1, 2, 1, 1, 3, 2, né? 1, 2, 1. Aí. Veja aí nosso vetor. Ok, deixa eu colocar aqui uma malha. Tirar esse desenho. Aí está nosso vetor 1, 2, 1, tá? Ok. Agora, peguemos o vetor.
Qual vetor? Vetor 1, 3, 2. 1, 3, 2, né? 1, 3, 2. Aí está. Bom, funciona? Aí está. Nossos dois vetores, tá? O que significa o conjunto gerado por esses dois vetores, tá? O que significa o conjunto gerado por esses dois vetores? Significa, veja, múltiplos desse vetor mais múltiplos desse vetor, tá? Múltiplos de um vetor mais múltiplos do outro. Veja o que eu vou fazer aqui, tá? Vou dar uma brincadeira aqui e vou colocar um numerinho aqui. Vou pegar múltiplos do vetor U, por exemplo, R vezes U. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou esticar o vetor U. Veja o vetor U. Agora ficaria o vetor W. Aí estão os múltiplos do vetor U. E vão para trás, claro. Ok. Se eu pegasse... Vou parar aqui. Se eu pegasse os múltiplos do vetor V, veja só o que eu vou ter. Os múltiplos do vetor V... desculpa, não obedeceu aqui. Vamos me concentrar aqui. Aqui. Aí, vejam, múltiplos do vetor V. Vou dar um pause. Aí está. Vou continuar. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar múltiplos de o vetor, como eu mandava aqui, do vetor 1, 2, 1 e do vetor esse aqui, né? Então, 1, 2, 1. Vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. Tá, vou colocar R vezes U, nesse caso. Na verdade, esse U seria o vetor 1, 2, 1, né? Mais S vezes o vetor V. Ok. O que vai dar, né? Se você faz variar, tá, vou fazer variar aqui e vou fazer variar os dois. Fazer parar um. Desculpa aqui. RU. Vamos obedecer. RU mais S vezes V. Agora sim. Vou fazer mudar esse aqui. E esse aqui. Vamos. Não está dando para visualizar, né? Aí, veja só. Se você pensa em todas as combinações lineares de do vetor U e V que estão aqui, eu não sei se dá para visualizar, mas, veja só, isso aqui vai dar um plano. Deixa eu parar aqui. Aí. Vou dar uma pausa aqui. E aqui acabamos, tá? Não sei se ele obedece. Obedece. Bom, não sei configurar, mas seria assim, né? Deixa eu ver. Plano 0,0 mais o ponto esse aqui. Mais R vezes U. Bom, vou demorar mais sem escrever aqui. Não sei se vai conseguir. Ok. Não está conseguindo. Mas olha só. Também eu vou mexer aqui assim. Isso. Vou colocar um zero aqui. Não me obedece aqui. Não quero obedecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja. As combinações lineares, vejam, vão de V até U, ok? E vão fazer isso. Se você pegasse todas as combinações lineares,
Isso vai ser um plano que contém esse vetor V e esse vetor U. Um plano que contém esse vetor V e esse vetor U, tá? Vai dar um plano, tá? Isso que eu queria dizer, tá? Okay? Se tivesse um quadro, até desenharia um pouquinho mais. Mas veja, então, esse conjunto aqui, nesse caso, deu um plano que contém esse vetor e que contém esse vetor. Um plano. Tá? Ele gera um conjunto, entre aspas, de dimensão 2, tá? Por ser dois vetores, tá? Isso a gente vai reforçar na aula que vem. Agora, esse conjunto aqui também gera um conjunto que gera um plano. Só que esse plano vai coincidir com o próprio R2, tá? Só mais último, já que temos um pouquinho de mais tempinho. Aqui. Agora, o conjunto, vou pegar somente um vetor. Isso. 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 Esse conjunto, formado por um único vetor, esse vetor, veja, assim, como que é esse vetor? São os múltiplos desse vetor. O múltiplo desse vetor. Isso significa, o que vai dar? Qual é a cara desse vetor? Perdão, desse conjunto. Qual é a cara desse conjunto? Né? Aqui deu um plano, porque tinha dois vetores, e aqui só tem um vetor. Qual é a cara desse conjunto? Você consegue visualizar? Alguém? Alguém conseguiria dizer que cara tem? Qual é a cara desse conjunto? Aqui deu um plano. Aqui vai dar alguma coisa geométrica interessante. Alguém? Se você colocar RU, por exemplo, né, nesse caso, um único vetor, e você faz mudar esse aqui. Opa, não me obedeceu de novo. Espera aí. Vamos apagar aqui. RU. Colocar um pause. Eu quero que ele desenhe aí. Eu vou tirar esse vetor V. Aí. Pronto. Eu tenho um único vetor. E veja, se você modifica... Deixa eu correr esse aqui. Todos os múltiplos desse vetor, o que vai dar? Se você pegar todos os múltiplos desse vetor, veja, pegou todos os múltiplos desse vetor, o que está dando aí? Vai ter uma figura. Da outra vez foi um plano, mas dessa vez, olha, o múltiplo vai ser o quê? Qual vai ser a figura, então? Hã? Alguém? Nada? Pegou todos os múltiplos. Deixa eu ver, vou fazer maior. Alguém? Deixa eu colocar aqui um zerinho para que você visualize um pouquinho, mas você colocou 10, por exemplo, aqui. Aí, melhor. Bom, se você, não sei se você está enxergando, mas isso vai dar uma reta. Todos os múltiplos desse vetor vai dar uma reta, tá? Ok? Todos os múltiplos desse vetor, né? Isso que está dizendo, múltiplo desse vetor, né? Quer dizer, 2 vezes esse vetor, 3 vezes esse vetor, 5 vezes esse vetor, então isso me dá uma reta, tá? Então, toda vez que você veja um conjunto geral por esse vetorzinho aqui, por um único vetor, isso me dá uma reta, tá? Só que como um último exemplo aqui, para acabar nossa aula mesmo, prometo, tá? Se você coloca o elemento neutro, o que vai dar? Aqui seria 0, 0, opa, 0, 0. Se você ver direito, isso aqui nada mais é o vetor 0, 0, 0. Ok? Esse conjunto agora, me digam, esse conjunto aqui, é um subespaço vetorial, tá? Mas esse aqui foi uma reta, aqui foi, nesse caso aqui, foi um plano. E nesse último caso, é o quê? Isso, Camila, um ponto. Muito obrigado. Um ponto. Dessa vez é um ponto. E, aliás, o único ponto é o elemento neutro, tá? Veja, quase de forma geral, é sempre assim. 2 vetores vão gerar um plano. Um vetor, uma reta. Mas veja, esse plano sempre passa pela origem. E esse conjunto aqui é um ponto, tá bom? Tá bom? Ok. Na aula que vem, vamos falar mais um pouco, tá? Porque esse conjunto, muitas vezes, se eles forem LI,
então realmente vão formar um plano, tá? Mas se eles não forem LI, já não vai ser necessariamente um plano, vai diminuir a dimensão, tá? Ok? Melhor isso a gente fala na aula que vem, na próxima aula, e a gente reforça tudo isso, tá bom? Nós temos muito conteúdo ainda pela frente, tá? Muito conteúdo pela frente. Então, preciso que vocês leiam com antecedência o que tem na apostila, no livro do Bondrini, qualquer livro de álgebra linear. Eu estou seguindo o roteiro, né, do livro do Bondrini. Ok? Então, é isso, tá? Nossa aula de hoje. E até aqui, eu vou tirar a gravação, mas se você tiver uma pergunta, pode fazer, tá?